Olá pessoal, como vão? Estou aqui de novo com o grande Paulo Musi. Paulo Musi ele é um dos principais profissionais da área no campo prático e ele fomenta algumas equipes. Isso é uma preocupação porque hoje existem vários teams. Na verdade, lá em Ribeirão Preto a gente tem um que é o Kings Team, em Brasília tem um que você conhece muito bem, do Thiago, do Gustavo, que é a equipe do Olímpia, que é uma das equipes que você presta suporte. E eu queria te perguntar exatamente isso, como que você vê o surgimento de tantas equipes, sendo que na verdade não existe ali na verdade um corpo profissional, uma abordagem multiprofissional? Edu, o que eu vejo diferente e que eu acho que tem que ser a temática da nossa preocupação é que a gente vive numa época e numa situação onde o politicamente correto se tornou uma obrigação. Só que o politicamente correto, ele esconde uma ineficiência inerente ao caráter das pessoas, que é uma coisa muito grande. Então, assim, falar simplesmente que trabalha em equipe multidisciplinar é uma coisa que acaba ficando notório, porque ou as pessoas elas acabam tendo uma experiência ruim do exercício, ou elas acabam não tendo nenhum tipo de resultado associado a isso, ou elas começam a perceber que existem não só diferenças de conhecimento, como falta dele principalmente, como diferenças de orientação entre os profissionais que compõem muitas vezes uma equipe. Uma equipe multidisciplinar verdadeira, ela não é constituída por pessoas que simplesmente trocam pessoas e pacientes. Por exemplo, eu pego o meu paciente que precisa de uma necessidade, que precisa de uma ajuste alimentar, porque mudou a intensidade do exercício, eu mando simplesmente para você, sem dar nenhum tipo de referência, assim, ele é nutricionista, ele fala disso para você. Aí você percebe que esse sujeito ele estava copiando um treino que ele estava vendo na internet. E sem absolutamente ter nenhum tipo de afinidade com outro profissional, você fala, eu não sou nutricionista, então olha só, eu não sei falar disso, vai lá para aquele treinador e vê o que você consegue. Você compreende que não existe um elo de ligação intelectual com essas pessoas e que isso é fundamental quando você vai cuidar de uma pessoa que não necessariamente é um atleta, mas talvez até mais importante que isso, de um esportista que faz o esporte porque gosta. É essa situação que é o cerne da minha preocupação, porque às vezes para parecer bonito e adequado, você tem grupos de pessoas que trocam pacientes, um falando mal do trabalho do outro. Por quê? Porque é uma obrigação. A raiz da equipe multidisciplinar, ela não é essa. Não é simplesmente você trocar pacientes. A raiz da equipe multidisciplinar é uma afinidade muito grande de ideias e conhecimento que faz com que pessoas com o mesmo conhecimento apliquem cada um na sua área aquilo que é necessário para que aquele paciente tenha a melhor experiência possível do esporte, que é saúde, bem-estar e rendimento físico. Por que isso para mim é uma preocupação? Esporte é uma coisa que eu vejo quase como se fosse sal, tá? Se você colocar sal demais, é horrível. Só que se você colocar sal de menos, é ruim da mesma medida. Tanto o excesso quanto a falta, ela é prejudicial para a nossa saúde. E eu me chateio a ver uma coisa tão importante como o esporte, como o exercício físico, ele ganhar uma posição duvidosa na opinião das pessoas, a ponto de algumas pessoas acreditarem de fato que é melhor você ficar em casa assistindo televisão do que você ir para fora e fazer alguma coisa para a sua saúde. Mais que isso, eu acho complicado você ter que argumentar para uma pessoa do ponto de vista intelectual, sendo que muitas vezes ela sendo leiga, ela não vai ter condição de entender o que você está falando na sua plenitude, e sobre a necessidade dela fazer atividade física. A gente está em 2016, já não é mais a época da gente convencer ninguém a fazer atividade física. O conhecimento está aí. Qualquer um que esteja em casa, que possa ter acesso em 1 minuto a um site que tenha conteúdo científico, vai perceber que as evidências que falam a favor do exercício bem prescrito, bem acompanhado e dirigido são inúmeras para a saúde, para o bem-estar, até para a autoestima. Às vezes o exercício, até do ponto de vista psicológico, ele é uma coisa que ensina a pessoa a se superar, que é uma ferramenta fundamental para essa pessoa suceder bem na vida. O que eu posso te falar da minha equipe? A minha equipe ela tem basicamente um treinador, que é o Heraldo, uma nutricionista, que é a doutora Vanessa, um psicólogo, que é o doutor Gustavo, um fisioterapeuta, que é o doutor Davi.
todos temos a mesma ideia de exercício, das benesses, das causas e absolutamente fazemos com que o paciente ele entre em conflito com aquilo que ele deve fazer. É quase como se fosse um uníssono, você precisa fazer isso por causa disso. Então todas as atividades que são oferecidas para esse paciente são complementares. Quando você falou do Team Olímpia, é muito assim. A gente vê o Gustavo conversando com o Thiago de treinamento. É o conhecimento transcender, isso precisa andar. Tá? E quando a gente coloca, por exemplo, o Kleber na jogada, o que acontece? Quem trabalha com desempenho, um overreaching, um overtraining, ele é inevitável. Você fica lá lambendo o overtraining, sabendo que ele pode aparecer qualquer hora. O que faz a gente poder, por exemplo, ter um Kleber do lado? Você pode falar, tudo bem, mas a presença do fisioterapeuta, ela não é condição essencial para aquilo que se propague. De verdade, mas nem do médico, vou ser muito sincero com você. Não estou desprestigiando minha profissão, estou falando a verdade. 90% de tudo que acontece no exercício, o treinador e o nutricionista resolvem. Essa é a grande verdade. Só que aqueles 10% onde a coisa dá errado é onde entra a outra parte de suporte à saúde que faz com que de fato o ser humano ele seja um indivíduo biopsicossocialmente ativo. Bio por quê? Porque ele tem um funcionamento. Psico, porque ele tem uma vontade, você não lida com um monte de carne contrátil. E claro, social porque ele está vivendo numa situação onde ele também é reflexo do lugar onde ele vive. Então o que a gente tem na realidade? A gente tem, por exemplo, a segurança de ter um Kleber por lado, ou no meu caso de ter o Davi do lado, para saber que se a coisa começar a desequilibrar, ou às vezes porque esse paciente ele teve um estresse aumentado na profissão, ou porque ele teve algum problema que ele ficou, às vezes sem carro, ele está ficando mais tempo no trânsito, ele tem a condição de superar esses problemas e manter uma atividade regular. A gente conversava há pouco com o Tavico Moscatello, grande abraço para o Tavico, e a gente está montando um modelo de periodização nutricional em cima dos modelos que foram trazidos para o Brasil pelo Antônio Carlos Gomes. E o modelo de periodização nutricional é exatamente conseguir condicionar a pessoa dentro do modelo de periodização do treinamento. Sim. Por isso é importante de ter esses profissionais aliados trabalhando em prol do mesmo objetivo. Isso que você está falando, na realidade, é a aplicação dos conceitos de Rancelli de 1960. Né? O indivíduo, ele tem as suas modificações fruto do quê? Do entendimento que existe um estímulo dado pela uma situação externa dentro de um ambiente onde ele vive. Só que quando a gente fala do exercício, a gente está falando do estímulo físico. Quando a gente fala da nutrição, Edu, a gente está falando do ambiente. Agora, perceba que a gente pode olhar de um jeito simplista e falar assim, bom, eu vou aumentar o período eu vou aumentar a quantidade de caloria na fase do microciclo de choque, e aí esse sujeito vai conseguir exercer plenamente suas funções físicas, e quando ele voltar para o ciclo ordinário, eu faço um equilíbrio dessas calorias e diminuo para que isso faça de uma forma adequada. Tudo bem, isso é uma forma. E agora, como que a gente consegue lidar percebendo que a nutrição também é um estímulo? Poxa, está aí a comunidade científica internacional fornecendo para a gente cada vez mais níveis de conhecimentos diferenciados, mostrando que a utilização de determinados suplementos antes do exercício fazem com que você diminua os níveis de miostatina liberados. Outros suplementos colocados na fase posterior ao exercício aumentam a capacidade de síntese de proteína, coisas que fazem com que a recuperação e a adaptação ela seja muitas vezes ampliada. Então, na realidade, a gente tem um ambiente básico calórico que é, às vezes, pobre para a gente notar tudo que pode ser feito. Só que fica aí a carga, então, da nutrição, ter a plasticidade de cada vez mais aceitar que a própria nutrição é um estímulo fundamental para uma pessoa que faz atividade física ter uma mudança precoce e segura. Pensa que, às vezes, o estilo de treinamento de uma pessoa, Edu, não é o que limita a velocidade de modificação dela, e sim é a nutrição que, se fosse utilizada de uma forma mais precisa e mais consciente de suas capacidades, poderia fazer com que dessa forma o limite biológico de modificação daquela pessoa fosse atingida. Mas tanto no meio do exercício físico quanto no meio da nutrição, existem determinados paradigmas que as pessoas colocaram como nunca faça esse exercício. Ou então, esse exercício é o melhor para tal segmento. Não existe exercício melhor, não existe exercício pior. Ele vai ser bem utilizado se o profissional que está aplicando aquela ferramenta souber o momento e a quantidade de aplicar aquilo.
Do mesmo jeito que você enxerga na nutrição, ainda você vê pessoas falando que são contra o suplemento alimentar. O suplemento alimentar é uma realidade, ele está aí como uma ferramenta. Não existe ser contra, porque também não existe ser a favor. A gente tem que olhar isso com muita maturidade e muita segurança e mais ainda conhecimento para falar isto é bom em tal momento, isto em tal momento não faz nenhuma diferença. Paulo, você é uma das principais referências no campo prático. Você presta consultoria para outras equipes. Você tem mais de 600 mil seguidores no Instagram. Tem um pouco. Você tem uma agenda que é invejada pelos meninos que estão gravando a gente aqui também. O que eu perguntei para todo mundo, que eu queria perguntar para você. Você sabe a sua trajetória, você já viu o que você conquistou até aqui. O que você planeja futuramente? Edu, eu acho que não é uma questão de planejamento. Se você for falar de plano, eu planejo estar mais junto com a minha família, eu planejo observar minhas filhas crescerem com conforto, eu planejo poder ver minha mulher se exercer como profissional e como pessoa de forma plena, eu planejo ver minha família feliz, cara. É a única coisa que tem valor na vida. Quando você fala da parte profissional, não é uma questão de plano, é uma questão de responsabilidade. Quando eu fui fazer faculdade, eu sabia que isso era uma coisa que me diferenciava do leigo e que isso não me tornava melhor, mas me tornava responsável por ele. Porque todo poder, que seja ele conhecimento, ele vem imbuído de uma responsabilidade que quando você se nega a obedecer, você está sendo aquilo somente para alimentar seu ego. Eu sou um cara muito simples, que veio de uma situação muito simples, de pessoas que eram muito simples, mas que tinham muito conhecimento. Graças a Deus tem hoje muito conhecimento. E isso me fez perceber que a arrogância e essa fomentação do ego, dessa coisa individual, ela não é um caminho para o conhecimento, ela é um caminho para a ignorância. Sendo assim, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu vou cuidar cada vez melhor das pessoas que me procurarem, porque elas gostam daquilo que elas fazem. Eu vou continuar dividindo todo o conhecimento que eu puder com quem se aproximar de mim. Eu não acredito que existam concorrentes, eu acredito que existam colegas. E eu acho que só quem trata a pessoa como concorrente tem concorrente. Eu acho que numa determinada área da profissão, se um conhecimento ele é dividido, a profissão cresce. E eu acho que na mesma área, se só um indivíduo cresce, a profissão cai. Senão a gente está fazendo profeta, não existe profeta na ciência. O que existe são ideias, questões, e hoje que a gente está conseguindo estudar um pouquinho melhor, porque a gente tem um método de avaliação da natureza um pouquinho mais preciso, a gente tem que aproveitar isso para fazer com que muita coisa seja descoberta. Só que isso só acontece com cooperação. Eu acredito na cooperação, eu acredito na divisão do conhecimento e eu acredito na responsabilidade profissional, que vai além de você fazer um bom trabalho para a pessoa que está na sua frente. É você prestar um bom trabalho para todas as pessoas que, inclusive, não poderiam ser cuidadas por você naquele momento. Então, isso não é planejamento, isso é meu dia a dia, bicho. Muito obrigado. Pessoal, Paulo Musi, curta e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Valeu.